Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 23º programa dessa nossa série de formação sobre o mês da Bíblia e hoje vamos começar a nossa reflexão com os versículos 1 e 2 do Salmo 85. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Deus sempre inclina o seu ouvido para ouvir as nossas preces. Mas nós, quantas vezes não inclinamos para Ele o ouvido do nosso coração para ouvirmos a sua palavra? Que hoje esse possa ser o nosso pedido a Deus. Que da mesma forma que Ele sempre inclina o seu ouvido para nos ouvir, que nós possamos também inclinar o ouvido do nosso coração para acolhermos em nós a sua palavra. E hoje vamos falar um pouco sobre as cartas católicas. Por que elas recebem esse nome de cartas católicas? Nós já comentamos aqui em programas passados que a palavra, o adjetivo católicos, significa universal, aquilo que está presente no mundo inteiro. E como essas cartas elas não eram dirigidas a comunidades específicas, como as cartas de Paulo o eram, cartas dirigidas a comunidades ou a pessoas, então essas cartas são chamadas de católicas, porque elas tinham uma destinação universal, foram escritas pensando-se na igreja espalhada em todo o orbe. Essas cartas são 7. As 3 de João, que nós já comentamos aqui sobre elas no programa de ontem, a primeira, a segunda e a terceira João, a carta de Judas, a carta de Tiago e a primeira e a segunda carta de Pedro. A carta de Judas, durante um certo tempo, não foi bem aceita ou unanimemente aceita no cânon bíblico, porque Judas, na sua carta, ele faz uma citação de 2 textos apócrifos, do chamado livro de Enoque e de um outro livro apócrifo que relata a briga entre Miguel e o demônio pelo corpo de Moisés. Esses 2 livros são livros apócrifos, oriundos do judaísmo, mas que Judas usa dentro da sua carta, dando a ele um novo sentido. Então, por isso, a carta não se torna uma carta que não deve ser acolhida pelo uso que ele faz destes textos. Outros livros também fazem uso de livros profanos. Paulo também chega até mesmo a citar poetas da sua época dentro das suas cartas, e nem por isso significa que o texto deixa de ser inspirado por Deus. Apenas o autor sagrado se serviu de tudo o que ele tinha na sua bagagem cultural e religiosa, inclusive outras literaturas. A carta de Tiago, ela também durante um certo tempo não foi bem acolhida. O próprio Lutero quis tirá-la do cânon e a chamava de carta de palha, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, e o ponto forte do luteranismo era dizer que nós somos salvos só pela fé. De fato, se está correto, que nos salva é a fé em Jesus Cristo, porque foi o seu sacrifício redentor na cruz, a sua morte e ressurreição que nos conquistou a salvação. Mas as obras são importantes, não as obras da lei como Paulo combatia, ou seja, a simples prática de preceitos legais como se aquilo me levasse à salvação, mas as obras da fé, ou seja, as obras que demonstram claramente que de fato eu tenho a fé que digo ter. É por isso que São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, porque se eu digo que tenho fé, mas não realizo obras que manifestem a minha fé, essa fé é muito questionável, se não inexistente. Por isso não existe nenhuma oposição entre o tema paulino da justificação pela fé e o tema que nós encontramos na carta de Tiago da importância das obras como manifestação dessa fé. Pois bem, fica aqui uma certa provocação para que você leia esses textos, como eu digo sempre, porque afinal o nosso objetivo é explicar um pouco mais a Sagrada Escritura para que você possa lê-la, compreendê-la e partilhá-la com seus irmãos. Eu aguardo você aqui amanhã para o nosso 24º programa e nós vamos dedicar 3 programas, o 24, o 25 e o 26, para falarmos de Paulo, dos escritos paulinos. Que o Senhor te abençoe e eu te aguardo aqui amanhã.